Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Olá, meus irmãos, companheiros da educação, onde nós colocamos aquilo que temos de melhor, acredito eu, né? Quando a gente vai para uma sala de aula. E a gente se oferece, se doa àqueles alunos, querendo bem, querendo que eles aprendam, querendo que eles cresçam, né, dentro de uma sociedade, tenham o seu espaço, sua dignidade humana. Hoje nós vamos refletir dentro do nosso trabalho, trazendo a leitura de Mateus. Nós vamos fazer uma grande reflexão em cima das bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha chamado. Em Mateus capítulo 5, ela é uma exortação linda, que cabe em toda hora, em todo lugar e em qualquer tempo. Então, nós vamos ver aqui Mateus 5, de 1 a 7, que diz assim: Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhe ensinava, dizendo. Então Jesus aqui, nessa pequena introdução, a gente vê Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Como um professor na sala de aula, todos os alunos que estão ali dentro são os discípulos da sua disciplina, né? Da matéria com que você leciona. E Jesus disse assim: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Eu vou marcar aqui, ó. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que palavra linda essa de Jesus, né? Um coração de pobre. E nem é o pobre soberbo, é um pobre desapegado, né? Tem muita gente que tem posses e é desapegado dos seus bens, né? Que é uma coisa rara, mas deve ter. Então, o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Os que choram. Quantos professores não choram na escola, às vezes escondidos, às vezes até na própria sala de aula, escrevendo no quadro?
porque se sente às vezes um fracassado, um impotente diante da situação tão difícil. Bem-aventurados os mansos. Quantos professores mansos de coração que oram para os seus alunos com todo o amor que pode ter. Ele olha para o aluno, ele vê o aluno de uma maneira diferente. Quantos professores tratam de confusões internas dentro de uma sala de aula com mansidão, dando sempre uma palavra amiga, tocando no ombro daquele aluno de maneira respeitosa, para que ele perceba que ele ali tem que fazer a diferença, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça necessariamente não é a fome e sede de justiça que a gente tem só para com o nosso salário. A gente tem que lutar por ele mesmo, para que ele melhore, né? Para que os professores tenham condições dignas. Mas a fome e sede de justiça para todos. Que os alunos tenham fome e sede de justiça também, que eles lutem pelo bem que eles merecem. Quantas escolas no Brasil são precárias, acabadas, as salas de aula insalubres, não os banheiros quebrados, não tem uma merenda decente. Quantas? Isso é lutar por sede de justiça, para que o dinheiro chegue nas escolas, para que o dinheiro chegue até os alunos, né? Então a gente tem que também ter essa fome aí. O professor ele denuncia, mas ele não denuncia na arrogância. Ele denuncia no amor. Ele tem que ter coragem. Hoje em dia, com as redes sociais, está tão fácil, mas aí eu quero me expor. Eu quero realmente que a minha fala seja vista pelo outro, para que eu seja, às vezes, apontado, né? Ah, ele é uma besta. Será que eu quero isso? Eu lembro de uma professora que subiu eu não sei se foi na Câmara de Vereadores ou foi não lembro mais. Eu sei que esse vídeo rodou o Brasil inteiro. Ela falando do cuscuz alegado, né? O cuscuz alegado que os professores comem, que não tem direito de comer o lanche, porque não é para o professor, é para os alunos, né? E isso é uma realidade de todas as escolas do Brasil, né? O lanche, eu já vi cenas assim horríveis de se fazer, de pedir para o professor sair da fila porque ele não tem direito de comer. É cruel, né? Então a gente tem que ter essa fome de sede de justiça por nós, por um ambiente saudável. Necessariamente não é só a minha conta bancária com um salário que eu penso que eu sou digna dele, não. A fome e sede de justiça de ver o melhor pela escola que eu trabalho, do porteiro ao diretor. Usar de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós só vamos alcançar a misericórdia de Deus se a gente também for misericordioso com o nosso aluno. E a misericórdia não é passar a mão na cabeça, não é dizer que o que ele fez está certo, não é colocar o erro debaixo do caderno, não. É ter uma palavra de misericórdia para com aquele aluno que está passando, que fez alguma coisa errada. Hoje em dia, a juventude, elas têm acesso a tantas coisas ruins que mexem com a mente delas. Nós vemos aí direto na internet tantos psicólogos, tantos médicos, psiquiatras falando do problema que o celular tem causado na mente dos adolescentes. A pornografia, a impureza, as músicas, as coisas indecentes, a imoralidade tem corrompido demais. Então nós, professores, a gente tem uma gama de situações da sociedade todas dentro da sala de aula. Ontem eu estava olhando no Instagram e eu vi era uma foto de uma sala de aula. Aí o professor estava olhando para os alunos, mas não tinham alunos, eram carteiras, né? Supostamente quem senta na carteira é aluno. Então, cada carteira estava escrita assim: pais separados, não comeu em casa, passou a noite em claro com os pais brigando, a mãe morreu. Então, esses são os nossos alunos. E não adianta eu achar que o meu aluno vem para a escola só para estudar, sentar.
Temos alguns raros casos de alunos que vêm, estudam, aprendem, tiram boas notas, mas não são todos. A grande maioria são dignos de misericórdia. A grande maioria são dignos de uma palavra amiga. A grande maioria são dignos de consolo. A grande maioria são dignos de que a gente tenha mansidão. A grande maioria são dignos de que a gente tenha fome e sede de justiça por eles. Então, quando eu vejo um professor dizendo que vai na escola só fazer o meu trabalho, eu vou só fazer o meu trabalho, ganhar meu dinheiro e cada um que cuide da sua vida, que eu não tenho nada a ver com isso. Nós seremos julgados por essas nossas atitudes. Nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, seremos julgados por essas atitudes. Principalmente se eu sou uma professora cristã que conhece a Bíblia, que vai à missa, que confessa, que comunga, que jejua, que participa de tudo que a igreja lhe oferece, que tem um mínimo de conhecimento das obras de Deus, eu vou ser culpada por esse pecado. Não adianta a gente achar que vai morrer e vai levar para Deus só o pecado que eu cometo dentro da minha casa, ou na rua, ou no meu carro, não. É todo, é um conjunto. E por isso que eu senti isso no meu coração, que eu acredito que foi Jesus, né? Porque o que é que eu estou fazendo? Eu não sei. Eu só sei que eu sinto uma coisa dentro do meu coração queimando. Queima para mim falar, vai e fala. Ninguém assiste, mas vai lá e fala. Sei lá se alguém vai assistir, mas eu estou fazendo um desabafo, é assim que eu vejo a educação. E eu sinto remorso de não ter tido esse conhecimento há muitos anos atrás. Apesar de que, em muitas situações, eu usava de misericórdia, sem saber. Eu era mais nova, não entendia muito, mas eu sempre usei a palavra que eu ouvia da igreja, das homilias, da missa. Eu usava com os meus alunos na hora de falar com eles, porque eu sabia que tocava. Às vezes, na hora da bronca, eu parava a aula e falava de Deus para esses alunos. E eles ficavam me olhando. Todas as escolas que eu passei, que foram muitas, os alunos sentiram saudade de mim quando eu saí. Todas. Eu não teve um aluno que falou assim, igual eu ouço de muitos, que quando o professor se aposentar, e graças a Deus que se aposentou, ou mulher chata, ou professor chato. Pode ser que tenha tido, mas eu me recordo das despedidas, dos abraços, das cartinhas. Vou sentir falta da senhora, professora. A senhora é tão boa. Não tem um professor aqui como a senhora. E eu não tinha uma sabedoria nem maturidade para entender o que era. Hoje, lendo, ouvindo e às vezes refletindo, o Espírito Santo me traz a luz divina, né? Não me exaltando, aí eu vejo que Jesus sempre esteve ali atuando no meu lugar, mesmo eu não merecendo. A graça dele é assim, né? Mesmo sem merecer. Porque nós, na nossa fraqueza humana, como ser humano, a gente gosta de querer que o outro às vezes se dê mal, né? Até dentro do ambiente escolar tem muitas rixas, briguinhas, picuinhas, não fala um com o outro, não dá um bom dia, não sorri, trata a pessoa de maneira arrogante. Nós falhamos, né? E aí a gente transforma aquele ambiente num ambiente pesado. E os alunos é que sofrem com isso, porque tudo que a gente faz reflete na sala de aula. A forma como você chega na sala de aula reflete muito. Os alunos sentem quando a gente chega de mau humor, eles sentem quando a gente chega triste, eles sentem quando a gente está enrolando, eles sabem dizer perfeitamente, não, o que você está fazendo fora da sala de aula? Não, o professor não liga não, a gente sai, ele não se importa não. Mas você sabia que é você que está perdendo? Não, professora, mas eu nem tenho interesse por aquela disciplina. Então, assim, a gente vende um peixe, desculpa dizer, podre, né? A gente vende um peixe estragado para o aluno. Mesmo que a minha disciplina, se um professor ministra uma disciplina, é porque ele ama aquilo.
porque em sã consciência, um adulto, porque geralmente quem faz pedagogia, história, geografia, ciências, artes, educação física, não é mais uma criança. Já tem a capacidade de raciocinar dentro do seu cérebro, de dizer o que eu quero. E mesmo que você tenha sido obrigado, mesmo que você não tenha tido outras chances na sua vida, você fez aquela disciplina e você sabia o que ia acontecer a partir dali. Ninguém vai inocente, ninguém vai amarrado fazer algo do tipo, né? Mas quando chega dentro de uma escola que você se depara com aquela situação, você transforma a sua vida numa situação horrível e ainda transforma a vida dos outros. Você é capaz de ser infeliz e fazer os outros infelizes. E aí você não faz só um, você faz um monte. É 40, 80. Quantos alunos um professor tem? E isso é do CMEI, que antigamente era chamado de creche, até a universidade, até o mestrado. Porque eu ouvi de um colega meu, ele iniciou o mestrado e na primeira aula o professor já foi assim bem grosso. Ó, eu não tô aqui para ficar ensinando coisa pra gente que não quer, pra gente que não sabe, pra gente, tipo assim, já foi denegrindo as pessoas, tanto é que ele acabou desistindo do curso de mestrado por causa de um professor, na primeira aula. Então, assim, é muita falta de profissionalismo, é muita falta de amor, é muita falta de competência. Essa que é a verdade. Às vezes a gente acha que é competente, que a gente, eu estudei, passei no concurso, eu tô aqui, e tem todo aquele discurso que vira piada e que todo mundo ri das piadas, todo mundo acha legal quando fala que um aluno é um demônio. Lá vem um demôniozinho. Que engraçado, kkkk. A gente até vê, né? Eu vejo esses vídeos e eu fico refletindo na minha postura enquanto professora. E aí a gente vê Jesus Cristo com tanta mansidão conosco, com tanto perdão, com tanto amor. E eu sou implacável. Eu julgo mesmo, eu falo mesmo. Comigo não tem meio termo, é 8 ou 80, porque é assim, assim, assim. Meus filhos são assim, assim, assim. Eu crio assim, assim, assim. Cuidado. Cuidado que o mundo gira, né? Eu tinha uma colega de serviço, ela se aposentou com sanidade mental, que ela fala, graças a Deus eu aposentei com sanidade mental. Ela diz que o mundo não gira não, o mundo capota. Então todas as coisas que a gente faz errada, que a gente... o mundo vai, a vida vai nos cobrando. Necessariamente não é, o universo está conspirando contra mim. Não, são as minhas próprias atitudes que vão e voltam. Porque tudo que a gente planta, a gente vê crescer e a gente pode colher. A mesma coisa nas nossas atitudes. Se eu não sou pobre de coração, se eu não choro, se eu não consolo o outro, se eu não sou mansa, se eu não tenho fome e sede de justiça por nada, por causa nenhuma, nem por nenhuma pessoa, se eu não sei ser misericordioso com o próximo, o que é que eu estou esperando dos outros, de Deus? E dos outros também, do próximo. Se eu não sei fazer nada disso, se eu não sei ser uma pessoa que reflete, que pensa nas atitudes e que muda, o que eu estou esperando? Então, realmente, eu só vou levar chibatada, né, da vida. E eu não, às vezes, eu não tenho sabedoria nem para entender. Então, assim, o professor, ele cansa quem trabalha 60 horas, né, de manhã, de tarde, de noite. Que hora que tira para fazer uma reflexão? A minha vida é trabalho. E daí? Você vai morrer, vai levar o quê no caixão? Nada. Então, o professor tem que tirar um tempo para ele descansar. E descansar no Senhor, não é descansar em piscina, não é descansar viajando. Quem viaja aí sabe que quando volta até mais cansado. Tudo isso é muito bom, ajuda, esparece, tanto é que os padres tiram férias, né? As religiosas também tiram uma semana de recesso para descansar. A mente da gente precisa, nós somos seres humanos frágeis, fracos, igual um copo de cristal. Qualquer coisinha a gente trinca, qualquer coisinha a gente racha. Então nós precisamos nos recompor, nos refazer,
Por isso que 6 meses a gente trabalha, aí para no 7º mês. Tem estados que é 1 mês de férias, como aqui no Tocantins, é 1 mês de férias. E aí só retorna em agosto, né? E aí tem estados que é 15 dias, depende muito do local, depende muito do frio, tem países que é muito frio, então as férias não é agora, as férias é em dezembro, né? Mas todo mundo tem aquele tempo para refletir, para descansar, para espairecer, para respirar. E aí, os alunos continuam lá na casa deles, você vai para sua casa, você vai para sua vida, aí você vai passear, você vai descansar, você vai gastar o dinheiro que você juntou, né? Agora tem uma piada aí de internet que fala assim, eu vou viajar 1 ano. Nossa, que legal, você vai viajar 1 ano, vou 5 dias viajando e 1 ano pagando. É assim, a maioria de nós, né, eu falo por mim, para viajar, 5 dias viajando e 10 meses, 12 meses pagando uma viagem. Essa é a realidade, porque eu não consigo juntar dinheiro para viajar e sem dever nada. Tem gente que consegue, eu não consigo, né? E não é nem o propósito da minha vida, não é nem esse, mas é bom. Só que aí eu tenho que me reabastecer. Quando eu viajo, o que eu busco? Eu organizei uma viagem agora, a primeira coisa que eu pensei foi, será que lá, onde tem igreja lá onde eu vou? Como é que eu vou participar da missa? A missa é tantos quilômetros do hotel. Aí eu já olhei na internet que dia que tem missa nessa igreja. Tem missa domingo de manhã, às 8 horas da manhã. Então a gente vai na missa. Depois a gente vai se divertir. Porque eu tenho um propósito com Jesus Cristo. Eu, cristã católica, não posso faltar à missa de domingo, a não ser que eu esteja doente. Não é outra pessoa não, eu esteja doente. Ou eu organizo, com meu esposo, eu vou de manhã, você vai de noite, para ficar com nossa filha que está doente. Mas eu vou na missa, não posso perder uma missa. A missa do domingo, não. Eu gostaria de ir todo dia, ainda não consigo, mas esse é o meu propósito. Comungar todos os dias da semana. E estado de graça, óbvio, né? Então, assim, nós precisamos, meus irmãos, fazer com que a sala de aula seja uma montanha. Que o aluno vai lá e ele vai ouvir dentro daquele conteúdo que eu ministro coisas que ajudem para a vida. Não é simplesmente eu ministrar um conteúdo que a gente acredita que tem sentido, mas na vida daquele aluno não tem. Eu fiz uma redação com os alunos e eles escreveram: o que você sonha? Eu sonho só terminar o ensino médio. Eu sonho, tem uns que não sonham com nada, terminar o ensino médio, arranjar meu emprego, né? E só. Então a gente tem que plantar sonho no coração desses alunos. O coração é uma terra que pode ser fértil ou não. O coração é uma terra. E quando ela não é fértil, eu posso adubar ela com as minhas palavras, com a forma com que eu chego naquele aluno. Antes de iniciar a aula, fazer um momento, mesmo que eu não faça uma oração em si, eu posso, hoje em dia com o celular, pego o celular, boto uma musiquinha de fundo e falo, vamos todo mundo acalmar e ouvir, porque você não sabe a vida que aquele aluno veio trazendo de casa naquele dia. Quantos alunos eu não já abracei que disseram assim, tia, eu não dormi nada essa noite. Por quê, meu filho? Não, meus pais brigaram, meu pai bebe. E aí você já viu, né? Quando a pessoa bebe, como é que é a vida de uma criança. E aí ela sentindo muito sono, eu fui lá, coloquei um tapete embaixo de uma mesa na biblioteca e falei, você quer dormir? Quero, tia. Aí eu deixei ele dormir, porque ele não dormiu. Como é que ele ia assistir a aula? Isso é obra de misericórdia. Isso é amor. E na hora eu não pensei assim, vou fazer isso para ganhar ponto com Deus. Não, vou fazer isso porque o Espírito Santo leva a gente a fazer sem a gente nem pensar. Se nós fizermos obras boas, pensando no propósito de que eu vou sempre receber de Deus um pagamento, fica muito feio, né? Porque Jesus Cristo nem precisava ter morrido na cruz. Ele morreu. E ele sabia. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus
e eu estou ouvindo umas reflexões sobre esse coração tão lindo de Jesus Cristo, e ele sabia que a maioria dos seres humanos, da humanidade da Terra, não iria ver a sua morte como o maior sofrimento. Tem gente que não tá nem aí, morreu porque quis. Tô nem aí. De vez em quando eu vejo umas entrevistas, umas perguntas na internet, uma pessoa sai perguntando na rua, você acredita em Deus? Não. Você acredita em Jesus? Não. E várias respondem não. Você tem religião? Não. Você acredita? Não, eu acredito no universo. Que é isso? E Jesus sabia que o coração dele ia ser maltratado desse jeito. Mas mesmo assim ele fez. Ele morreu por cada um desses que também disseram que não acreditam nele. Ele morreu do mesmo jeito, por amor. Então, independente da paga que eu posso receber de Deus, Pai, eu faço por amor a Deus, por amor a Jesus, né? Então, assim, nós já refletimos sobre o trabalho, e se nós fizermos o nosso trabalho em nome de Jesus, tudo que você vai fazer, faça em nome de Jesus. Esse mês de maio foi o mês de Maria, né? Refletimos sobre a mãe de Jesus. Meu Deus, que mulher, né? Quando eu leio, eu fico com vergonha, porque eu machuquei o filho dela. E ela me ama, por Jesus e por ela me ama. Eu machuquei o filho dela. Você vê uma mãe que alguém mata o seu filho, a dor é muito grande. Então, para ela perdoar, ela tem que ser imitadora de Cristo. Porque na grande maioria das vezes, quando a gente vê esses casos aí na internet, a gente vê a pessoa dizendo assim, eu quero justiça, mas já fala com ódio, com raiva, eu quero justiça, né? Que tipo de justiça? Não, eu quero que ele morra, igual ele fez com meu filho. Nossa Senhora não fez isso. Ela foi ofertada a nós como mãe, lá aos pés da cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus nem falou o nome de João. Ele deu a ela como mãe da humanidade inteira através de João, né? Vamos ler, eu vou ler aqui a outra parte do livro da educação, da maior educadora da história, que é Nossa Senhora, né? Escrita por Augusto Cury, que diz assim: educar é a tarefa intelectual mais fascinante e, ao mesmo tempo, a que mais revela a nossa impotência. Se educar uma criança ou adolescente é uma incumbência dificílima, imagine educar a criança mais instigante que pisou nesta terra, o menino Jesus. Que educador daria conta dessa missão? Desde pequeno, ele era especialista em perguntar, questionava, indagava, queria saber tudo. Quem estaria intelectualmente preparado para educar aquele que se tornaria o mestre dos mestres? Que pais, que universidade, que teólogos. É tão fácil errar nessa área, é tão fácil transmitir nossos traumas, inseguranças, medos, manias para nossos filhos e alunos. É aqui que entra, para mim, o problema que está na escola. Quando um professor vai para uma escola, ele vai com os traumas, as inseguranças, os medos e as manias dele. E aí, quando entra de bate com um aluno igual uma onda do mar bem grande, e na frente tem um rochedo, quando ela se choca assim, ó, você vê aquele tanto de água voando para todos os lados. É mais ou menos isso que acontece dentro de uma sala de aula. Só que não é só um aluno que bate de frente comigo, são vários. Aí isso acaba me adoecendo. Havia milhares de candidatos, mas uma jovem destacou-se diante do olhar clínico e apuradíssimo do autor da existência. Seu nome, Maria. Maria é a forma helenizada do nome hebraico Miriam. Mas é estranho, Maria aparentemente era frágil, muito jovem, inexperiente. O que ela tinha de tão especial do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e psicopedagógico? O que ela tinha de tão especial do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e psicopedagógico? Nós vamos ver essa resposta no nosso próximo encontro. O que Nossa Senhora tinha de tão especial? Porque hoje a gente sabe que a ciência, ela afirma que o ser humano é um tripé, né?
É o lado físico, o lado emocional e o lado espiritual. Antigamente, o ser humano tinha que cuidar da parte física do corpo. Depois, com o tempo, veio o lado emocional. Ah, agora você tem que cuidar das suas emoções, né? E ficou em alta os psicólogos, os terapeutas. Eu acho que nunca tiveram tanto trabalho, porque é terapia para lá, terapia para cá. Ah, eu faço terapia 2 vezes por semana, né? Para me entender. E aí vai. Aí agora entrou o lado espiritual. E o lado espiritual ninguém fala nada. Ele é citado, mas aí não pode falar de uma fé, né? Como é que tá o seu lado espiritual? Ah, meu lado espiritual tá precisando. Ah, pois então, veja aí com quem que você se conecta, né? Eu não posso falar isso, meus irmãos. Eu nem gosto de conversar esse assunto com muita gente assim que não vai entender. Eu não gosto, porque eu não posso falar. Ah, procure uma forma como você vai ficar zen. Ah, procure uma... Não, eu não acredito em nada disso. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que tudo na nossa vida está lá na Eucaristia. Tudo. O maior psicólogo, o maior psiquiatra, o maior terapeuta, o maior diretor espiritual, o maior sacerdote, o maior bispo, o maior papa, a Eucaristia. Quando eu chego diante de Jesus exposto, Santíssimo, ele é tudo. Ali eu jogo tudo. E ele vai me devolvendo tudo, transformando. E os perrengues, e os sofrimentos, e as doenças, e eu vou colocando aos pés de Jesus na hóstia consagrada, onde é o seu corpo e sangue, e ele vai me devolvendo. E eu vou pedindo ao Espírito Santo para me clarear a mente, para me entender as devoluções de Jesus. O que é que Jesus quer com o meu sofrimento? O que é que Jesus quer com as minhas tristezas? O que é que Jesus quer com as minhas inquietações? Então, assim, vamos ver o que ela tinha de tão especial sob o ponto de vista psiquiátrico, psicológico e psicopedagógico, que é o tripé das terapias de crianças que tem TEA, que tem todos esses transtornos aí, esses três. Tanto é que quem já fez entrevista para descobrir que tipo de transtorno o filho tem, como eu já fiz, a primeira coisa uma das coisas que eles perguntam é: vocês são casados? Sim. Vocês moram juntos? Sim. Vocês brigam? Vocês brigam na frente dos filhos? Seu marido já foi violento com você? Se eu tenho religião? Para você ver o tanto que isso é importante. A psicóloga pergunta isso. O psiquiatra pergunta. Quem já foi em psiquiatra, ele preenche uma ficha lá. E ele pergunta se você tem religião, como é a sua vida com o seu esposo, se você não é casado, como é que é a sua vida com os arredores, né? Cada psiquiatra vai para uma linha. Tem uns psiquiatras que vão para a linha da intimidade, né? Como é que é a sua intimidade com o seu esposo, tá faltando isso na sua casa. Mas, na verdade, no fundo de tudo, quando a gente vê nos evangelhos, eu já li isso aqui, que sem mim nada podeis fazer, o que falta na gente de uma certa forma, não, de todas as formas, é Deus. Eu não me encontrei com Deus ainda. É por isso que eu vivo sofrendo tanto. E a minha busca ultimamente é essa. Eu tenho que encontrar Deus. Eu ainda estou tentando. Tem hora que eu acho que eu achei, mas aí eu vou e dou umas recuadas. Eu falo, não achei ainda, porque eu fiz isso errado. Que eu maltratei alguém, não devia ter maltratado. Então eu ainda estou falhando. No dia que eu conseguir ser uma pessoa totalmente tranquila diante do próximo, que eu ame de verdade o meu próximo, aí eu sei que eu encontrei Deus, né? Como a Madre Teresa, que foi, ou foi irmã Dulce, não lembro, que foi pedir, me dá uma ajuda para os meus pobres, e o homem cuspiu na mão dela. Aí eu fiquei pensando, se fosse eu, o que eu fazia? Eu passava aquela mão de cuspe na cara dele. Ó, aqui, ó, me respeita, né? E ainda limpava. Não, ela fechou a mão, passou na roupa dela, né? E aí ela disse assim: isso foi pra mim, esse cuspe, porque eu mereço, que eu não sou nada. Porque eu não fiz nada ainda que preste para Deus. Mas agora eu vou estender a outra. Doe para os meus pobres. A gente tem essa capacidade de fazer isso? De se doar dessa forma?
Se a gente não aguenta nenhum aluno gritando com a gente na sala de aula, que a gente já leva para coordenação, ele puxado assim, deu vontade de sair, carregando ele pelas orelhas, entregar lá. Toma esse moleque aqui, ó. Ele fez isso assim, assim. A gente não demonstra a obra de misericórdia. E eu insisto em dizer, eu não estou dizendo aqui que ele não tem que ser punido, ele tem. Porque ele vai aprender, a gente aprende errando, né? Mas eu falo a misericórdia naquela hora. Já pensou, o filme do Mel Gibson mostra quando Jesus estava lá no meio daquele tanto de gente, daquele povo todo ali gritando, e aí ficaram indagando, e ele responde, aí o soldado dá uma bufetada nele, ele pergunta por que ele estava apanhando, se ele não falou nada de mal, né? Aí depois todo mundo começa a bater em Jesus e ele apanhou. Meu Deus, meus irmãos. E ele apanhou quieto. E nós sabemos, é porque a nossa mente é tão pequena, mas nós sabemos que Jesus teria um poder enorme para dizimar todo mundo ali naquela hora. Mas o poder dele ficou guardado. Assim como na hóstia. Meu Deus, a gente olha aquela hóstia fininha, branquinha ali, guardada dentro de um ostensório. E a gente sabe do poder de Jesus, o poder de Jesus de transformar a água em vinho, o poder de Jesus de caminhar sobre as águas, o poder de Jesus de fazer um cego enxergar, o poder de Jesus de fazer tudo voltar a ser novo. Todas as coisas voltam a ser novas com o poder que ele tem. Ele fica lá paradinho, quieto, calado, silencioso, diante das maiores atrocidades que eu vejo às vezes cometerem diante de Jesus Eucarístico. Cristãos, povo da igreja, a começar pelas roupas. Tem hora que eu fico perguntando, Senhor, me mostra que não é pecado, porque se não for pecado eu não vou me incomodar, não de julgar, mas eu não vou me incomodar de ver que até da minha família eu vejo as mulheres indo para a igreja peladas, ainda comungam. E aquele tanto de homem, que homem olha, o olho puxa. E Jesus falou que se eu for causa de escândalo, era melhor que eu amarrasse uma pedra no pescoço e me jogasse ao mar. Ele fala desse jeito. Aí eu fico pensando, Senhor, me mostra o escândalo. Me mostra. Porque eu não sei o que é escândalo mais. Tá tudo tão normal que eu não sei mais o que é. Eu já tô me embaratinando, eu tô me perdendo. Não sei se eu sigo, se eu faço de conta que não tô vendo, ou se eu começo a achar que é normal. Não, Senhor, é normal. Pelo amor de Deus, tem que ser normal. Porque se não for normal, tá difícil para todo mundo. Porque é de ministra da Eucaristia aos leigos da igreja, é quase tudo. Não tem um pingo de decência no ambiente santo. Porque eu fico pensando, se não fosse para ser assim, Nossa Senhora já teria aparecido em algum momento aí com roupa de alça, com tomara que caia, com um short, né? Que não fosse o short, micro short, mas um short no joelho, né? E não. E ela fala nas aparições dela, você acreditando ou não, eu acredito, e ponto, para mim é verdade, verdadeira, porque Nossa Senhora não vai mentir, e as pessoas que a viram acreditam que não também. Porque se eu visse Nossa Senhora, eu não ia mentir. Eu nunca falei que vi Nossa Senhora, porque ela nunca apareceu para mim, mas se eu visse, eu ia falar a verdade. Não, eu vi, ela falou isso, né? Que as modas que iam vir aí no mundo iam ferir demais o coração do filho dela. Foi assim que ela disse. E essas modas aí, meus amigos, e elas entram dentro da escola com uma força, porque na escola tem de tudo, e aí entra professor no meio, e aí você conhece o professor, você sabe que ele é da igreja, você sabe que ele comunga, você sabe que ele participa de grupo de oração, que ele reza o rosário, mas na roupa ele destrói tudo isso. Tudo. Mas peçamos a Nossa Senhora, nós estamos no meio do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez, Jesus, derrame a sua misericórdia sobre todos nós, porque nós somos muito duros de coração e de cabeça. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe. Estamos
perdidos nesse mundo, esquecemos às vezes para que e para quem olhar. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, é tudo Cristo. E se eu tiver uma devoção por Nossa Senhora de verdade, e eu permitir que ela mude a minha vida, você vai ver se ela não muda a sua forma de ser. Ela muda porque ela quer levar para Cristo. E se a gente morrer e não for para o inferno, a gente vai para o purgatório, nós vamos sofrer muito lá por causa dessa indecência que a gente mesmo produz e provoca nos outros, viu? Vamos queimar lá bastante. E aí não vai adiantar, lá não tem choro não, porque a gente sabe que as almas do purgatório só são tiradas a partir do sacrifício que eu faço aqui na terra. E aí vai ter alguém que vai fazer sacrifício por você? Se você for para o purgatório? Você tem certeza que na sua casa tem alguém que tem essa capacidade? Ou morreu, acabou? A igreja eu sei que reza, todas as missas rezam pelas almas do purgatório. Ah, se não fosse a missa. Ah, se não fosse a Santa Missa. Para finalizar, eu vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 1999, aí no finalzinho dele tem uma pequena explicação, um pequeno resumo, que diz assim: se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou, agora tudo é novo. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5, 17 e 18. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aí? Mas eu quero ser nova criatura como, né? Ah, eu quero ser nova criatura cometendo os mesmos erros que eu sempre cometi. Eu quero ser nova criatura tendo a minha vida da mesma forma como eu sempre tive. Ah, eu quero ser nova criatura, mas eu quero continuar da forma como eu sempre vivi. E hoje em dia tá complicado isso, mas Deus sabe todas as coisas, né? E sabe tudo. Eu só quero ser um instrumento, um mero instrumento nas mãos de Deus. Pobre, fraco, quebrada, às vezes destruída por dentro. Mas eu quero me gastar pelo reino de Deus. Eu já me gastei muito pela sociedade, pelos impostos de renda que eu paguei e continuo pagando. Me gastei muito por comprar tanta coisa, às vezes desnecessária, a juntar coisas sem necessidade. Agora eu quero me gastar pelo reino. Eu não sei se Deus quer me utilizar como instrumento, mas eu estou disponível, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Na minha fraqueza, nas minhas inquietações, eu estou aqui. Que o Espírito Santo sempre me ilumine, para que eu possa sempre ajudar o próximo. Que eu nunca vejo as coisas do próximo de maneira fútil, o sofrimento dos outros de maneira banal. Que meu coração se inquiete a ponto de querer ajudar. E imagine numa escola, né? Na sala de aula, como é que não é quando a gente deposita amor em nossos alunos, para nossos alunos, com os nossos colegas, às vezes um colega tão precisado de Deus, a gente não sabe fazer outra coisa, reza por ele. Ele não precisa de dinheiro não, mas ele precisa de oração, pode ter certeza. Quando você for fazer suas orações, peça por ele, fala: Senhor, cuida daquele colega meu, ele precisa do Senhor, ele precisa te encontrar, peça por ele. Deus sabe a hora que ele pode agir, né? Então vamos finalizar rezando o nosso texto. Eu quero ser rápida nessas falas e eu não consigo, vai me dando alguma coisa vai falando, eu vou querendo falar e falar. E olha que se eu fosse falar tudo que eu sinto, o conteúdo não ia acabar não, ia ser o dia todo, ia velar à noite, porque é muita coisa, gente, que tem dentro da gente. E agora então, que eu preciso... acredito eu que a educação já tentou de tudo, já tentou os grandes metodologias, tem os grandes pensadores da educação, tem os intelectuais, e você vê que nada está funcionando. Tudo que se tenta
Sempre tem uma coisa que dá errado. Ah, mas então vamos tentar Deus. Esse eu tenho certeza que dará certo. Mas para isso é preciso ter uma luz e um sal de Cristo em cada escola. Sem ter, não vai. Só muda aquilo que eu me proponho a querer que mude, né? Então vamos colocar os nossos textos das Santas Chagas, as nossas inquietações, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações. Que a escola se transforme no céu aqui na terra. Fácil não é, mas não é impossível. Porque o Senhor pode tudo, porque Ele faz nova todas as coisas, mas eu tenho que me colocar a serviço dEle. Senhor, usa-me. Dentro de uma escola, Senhor, usa-me. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Rezemos. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Peçamos à Virgem Maria, Nossa Senhora, que nos acompanhe nessa jornada aqui na Terra, onde a gente se coloca na missão de educar, de ensinar, para que ela seja o nosso modelo, para que ela nos ajude, nos dê força, nos dê sempre a palavra acertada para falar com aquele aluno mais difícil e com os nossos colegas também mais difíceis. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto, que ela nos guarde de todo mal, que ela nos proteja dessa sociedade às vezes tão cruel, que dentro de uma escola ela nos dê os olhos que precisam ver aquilo que é preciso ver e ouvir aquilo que é preciso ouvir. Que a gente se coloque às vezes em silêncio para entender o grito do outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneçamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e fiquem com Deus.